Olá, hoje nós vamos tecer uma saia godê, em duas cores, laranja e branco. Eu coloquei na máquina 90 pontos, falhei uma agulha e enlacei mais 3. A saia godê que eu conheço, esse modelo, é feita de atravessado. Ela não é feita no sentido do comprimento, ela é feita no sentido da largura do quadril para acertar a saia. É uma saia para adulto, mas ela quer uma saia curta. Então, 90 pontos é o que deu na minha amostra a medida ideal para fazer essa saia. Eu elegi fazer o lado direito, a parte da barra, e o lado esquerdo, a parte do cós. Então, como eu vou trabalhar com duas cores, eu preciso ir mudando, mas a que vai me dar a quantia exata de carreiras é a cor laranja, certo? Comecei com barra limpa porque eu vou precisar fazer essa costura. É uma peça única, não tem emenda. A única emenda que vai ser feita vai ser em ponto invisível, juntando um lado com o outro dessa saia. Então, ela sai inteira da máquina. Comecei com barra limpa e vou terminar com barra limpa. E depois costuro igual ao ponto invisível do pé da meia, certo? Laranja eu vou fazer sempre 20 carreiras. A branca vai depender, as carreiras não vão ser contadas. Vai ser a quantia de agulhas que vai ser erguida e abaixada que vai me dar a quantia de carreiras, certo? Como eu vou ter uma costura invisível aqui, eu não posso fazer 20 carreiras já de início, eu vou fazer apenas 18. E troco a linha. Quando eu trocar a linha, eu vou suspender a alavanca que conta carreiras, porque daí eu não vou precisar me preocupar com a contagem e desmarcar, contagem e desmarcar. Quando eu mudar para a cor branca, eu baixo novamente. Carro em suspenso, porque as agulhas vão ficar em suspenso também. Pulando aquela marcação da barra, eu conto 8 carreiras. Elevo as demais. Coloco a cor branca. Estou trabalhando com a laranja equivalente a 3 fios da Industrial 230 e com a branca 2 fios da Industrial 230. É linha. Faço 2 carreiras, baixo 8 agulhas. 2 carreiras, baixo 8 agulhas. Só o suficiente para a máquina conseguir pegar as agulhas e trabalhar. A cada 2 carreiras, eu baixo 8 agulhas. Opa, apareceu um nozinho aqui. Uma inscrita me disse, nossa, mas como você aproveita restos de linha? Eles são restos, mas não quer dizer que a linha seja um resto. Ela pode ser ocupada novamente várias e várias vezes. Eu não deixo um nó aqui no trabalho, mas a linha está limpa e ela pode perfeitamente ser usada. A cada 2 carreiras, 8 agulhas abaixadas. Eu poderia fazer isso até as 90 agulhas, só que eu vou parar aqui com 26 agulhas para a parte do quadril. O quadril equivale a essa altura aqui. Depois nós vamos pôr um cós. Então, eu tenho até a 26, até a agulha 26, eu faço esse abaixar os pontos.
Agora eu vou erguer. A cada 2 carreiras, 8 agulhas, as mesmas que eu abaixei antes, agora eu vou erguer. É esse jogo de suspenso e baixar o suspenso que vai me dar o godê nessa saia. Tirei a cor branca, porque eu cheguei nas 8 agulhas aqui. Tiro a cor branca, tiro do suspenso e baixo o contador de carreiras. Agora, teço 20 carreiras lisas, sem deixar em suspenso, nem baixar de suspenso. Carreiras, subo o marcador de carreiras, faço o carro entrar em suspenso, troco a linha para branca. Sempre que eu trocar a laranjada ou a branca, eu deixo uma folga, porque eu preciso arrematar aqui com a própria linha, porque ela é de cor bem contrastante, então eu preciso arrematar a linha aqui na barra. Não posso simplesmente deixá-la para dentro. Novamente, ergo as agulhas, menos as 8 de baixo. As que são da barra eu nem considero. A cada 2 carreiras, baixo 8 agulhas. Chegando ao final do suspenso, ergo de novo, a cada 2 carreiras, as 8 agulhas. Troco a linha e faço essas receitas até o comprimento que nós estamos fazendo aqui equivale à largura da pessoa. Então, nessa altura em que termina a parte branca, é a altura do quadril. Aqui eu vou medir para ver no nosso comprimento a largura da pessoa, ou seja, o quadril dela. Então, nessa altura, deve me dar a quantia que eu preciso para a saia, certo? Esse é um trabalho que vai sendo repetido, várias receitas dessas para formar a sainha, mas ela sai pronta da máquina, ok? Eu vou fazer isso e mostro o resultado para vocês. Chegamos então ao final da saia. Aqui eu fiz a última lista branca. Agora eu vou ter que fazer a continuação para nós conseguirmos costurar a parte do início. Só que eu não faço mais 20 carreiras. Aqui nessa parte inicial foram feitas 18. Então, para fazer a complementação aqui de 20, eu preciso fazer apenas uma carreira, porque a outra vai ser feita na hora que eu faço o costurado invisível. Então, tiro do suspenso
e levo o carro para a esquerda. Tiro com uma boa margem de sobra de linha aqui, que vai ser a minha costura. Fiz no total 301 carreiras. Não posso tirar com branco. Tiro com linha de outra cor para fazer a costura. Essa malha vai precisar ficar em descanso uma hora, duas, por causa da linha no sentido contrário, ela trabalha mais. Então, eu vou fazer o cos. Aqui tem opções também de fazer cos já da própria malha. Como nós fizemos uma marcação embaixo, para fazer a própria barra, eu poderia ter deixado uma agulha aqui em cima também vaga para marcar o cos. Quando a pessoa tem uma largura maior do que a quantia de pontos da máquina, por exemplo, eu tenho 200 agulhas. Se a pessoa é maior do que isso, eu não vou poder fazer um cos único. Vou ter que optar por fazer em duas partes ou fazer o cos dobrando a própria malha. Então, seria o caso de deixar uma agulha de vaga para marcar essa dobrinha, onde seria feita a costura do cos, certo? Como a minha não tem problema de largura, eu vou colocar as laçadas, fazer um cos, que vai ser posto um elástico, ou até cordão e elástico, porque a pessoa vai usar essa saia para dança. Acho que depois ela usa no dia a dia, mas ela quereria principalmente para dança, por isso ela pediu cores tão contrastantes e com tanto babado. Poderia ser feito numa cor só? Sim, pode ser feito numa cor só. Poderia ser feito com menos babado, menos rodado embaixo, menos godê? Sim, também poderia. Ao invés de 8 agulhas, como nós fizemos aqui, o aumento, levantando e baixando 8 agulhas de cada vez, se eu quisesse menos godê, eu aumentaria para 10, 14, 20, dependendo da altura da saia também, né? Quanto mais agulhas eu levanto, puxo para o suspenso ou tiro do suspenso, menos godê ela fica. Quanto mais juntinhas, de 6, de 4, mais godê ela fica, porque ela te dá uma quantia de carreiras aqui embaixo bem maior. Posso aumentar também a quantia de 20 aqui entre uma branca e outra, eu fiz 20 carreiras, poderia fazer mais ou menos. É uma variação imensa, dependendo do que você queira o resultado, certo? Eu vou fazer o cos, deixar a malha descansando, costurar o invisível aqui no lado, fazer a barra e a saia estará pronta. Essa é a nossa saia godê. Eu já costurei na lateral, ponto invisível, fiz o cos, coloquei o elástico dentro, um elástico fino dentro. Agora falta dar uma passada, uma leve passada e fazer a barra. Mas a cliente já ligou que vem pegar daqui a pouco e eu queria mostrar para vocês antes dela chegar. A saia deu num total de 36 centímetros de comprimento e 86 de quadril. O quadril mede-se aqui nessa altura. Dá para fazer de uma cor só? Sim. Dá para fazer uma pala, no caso aqui, essa parte mais comprida. Não precisa o godê chegar tão lá em cima. Pode ser feito uma saia mais longa. Isso depende da quantia de pontos que você tem na máquina. Eu só tenho 200 na máquina, 200 agulhas. Então, só posso fazer
porque a saia é feita de atravessado, né? Você coloca os pontos, aqui foram 90, deu 36 de comprimento. Se uma saia maior, mais pontos. Uma saia mais comprida, mais pontos. Uma saia com mais quadril, mais carreiras você vai ter que fazer. E se fizerem uma cor só, ao invés de trocar aqui para branco, você simplesmente põe em suspenso, como nós pusemos, baixa e depois ergue, fazendo o triângulo para aumento. Tira do suspenso e segue fazendo essas carreiras de lisa, sem aumento, sem nada. Que essas é que vão dar a largura da saia, a largura do quadril, a medida. Ok? Então, eu vou passar, fazer a barra e entregar. Para quem quer anotar medidas, 86 de quadril, 36 de comprimento. Pus 90 pontos, mais 3, 20 carreiras de laranja, deixei 26 agulhas aqui em cima, antes do triângulo. O triângulo eu fazia de 8 em 8 em 8 aumentos, baixar e erguer. 301 carreiras, regulagem 7. Cos, 16 carreiras, 150 pontos, que são as alcinhas que nós tínhamos aqui em cima, cada uma. Ok? Bom trabalho!